Meus irmãos, queria que nós abríssemos a Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João. No capítulo 5, verso 4. Um tema que se diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso foi uma palavra de João. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O texto é aquele ali, porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. De que maneira? E esta é a vitória que vence o mundo. Então a importância da nossa fé na construção da nossa jornada cristã vitoriosa. É importante que nós tenhamos um ponto de partida, sermos nascidos de Deus. E é importante que tenhamos uma missão a cumprir na nossa vida, vencer a mundanidade do mundo. E que a gente desenvolva isso com uma profunda experiência de fé, porque o Senhor quer nos conduzir pelos seus santos e retos caminhos. Eu queria agora que você lesse, que você colocasse 1 João 4:4. Ali é 5:4, agora 4:4, para vocês verem outro texto que vai nos ajudar. Filhinhos, vós sois de Deus. João era muito amoroso e algumas frases dele eram emblemáticas, né? Uma dessas é essa aí: filhinhos, filhos amados, queridos meus. A todos que vão ler esta carta, filhinhos, vós sois de Deus. Vocês são de Deus. Na compreensão de João, os cristãos que organizavam a igreja nascente, eles eram filhos amados de Deus. Então, filhinhos, vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, meus queridos filhos, vocês são nascidos de Deus. Deus está presente na experiência de cada um de vocês. Vocês venceram o maligno, venceram os falsos profetas, superaram as dificuldades. Por quê? Porque você é muito forte? Porque você é muito especial? Não, porque você tem dentro de você os recursos divinos para enfrentar e vencer as adversidades. Então está dizendo lá, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está falando dos falsos profetas e no contexto geral ele está falando do anticristo, do espírito do anticristo. Então eu vou começar com vocês a partir desse capítulo 5, capítulo 4. Capítulo 4 que vai começar então a nossa leitura aqui. Eu queria que nós pensássemos assim: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus tem uma promessa de vitória sobre tudo aquilo que possa impedir que ele cumpra na sua vida o propósito de Deus. Todo que é nascido de Deus tem uma promessa de vitória. E a Bíblia diz assim: e a vitória que vence, a vitória que acontece, ela acontece como resultado da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança. Então, filhinhos, nascidos de Deus, vocês foram preparados pelo Senhor para viver uma vida vitoriosa, sobre tudo que possa militar contra a sua vida, segundo o propósito de Deus. Está fadado à derrota, porque você vai ser vitorioso. Por esta visão que o João tem da sua vida e da nossa vida, da minha vida. Que dentro de nós há o que há maior do que tudo que possa ser contra e estar do lado de fora no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pense então agora que você é um filho amado de Deus. Pense então agora que maior é o que está dentro de você do que o que está fora do mundo. O que é que está dentro de você? Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito veio e nos alcançou
e nos conduziu pelo caminho da verdade, e nos convenceu do pecado, da justiça, e nos mostrou a luz de Deus, que ilumina as nossas vidas que andavam em trevas, mas agora experimentam a luz do Senhor. Então a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito do Senhor na nossa experiência de vida. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então existe essa comunicação espiritual a nosso respeito. Não sou eu que me declaro filho de Deus, mas é Deus que me declara seu filho. Eu sou um filho amado de Deus, porque Ele me adotou e me fez co-herdeiro com Jesus Cristo, seu Filho unigênito, de todos os seus insondáveis tesouros. Eu faço parte da família de Deus, porque Ele me trouxe a essa condição, quando Ele deu seu Filho por mim e disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas são alcançados pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor. Nenhuma condenação, porque nós somos filhos amados, que fomos resgatados da condenação da morte para a experimentação da vida que há em Cristo Jesus. Então vamos fazer essa jornada aqui. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem e que você entendesse é que Deus te capacitou para ser vencedor. Deus te chamou para ser uma pessoa capaz de vencer as adversidades que poderiam desviá-lo do propósito de Deus. Então você nasceu para ser um vencedor. Você não nasceu para ser uma pessoa perdida ou vencida ou derrotada. Então quando você olha para você, você diz assim: em que eu estou entrelaçado ou embaraçado? Em que eu estou impedido de avançar? Em que eu estou embaralhado para não conseguir o propósito de Deus na minha vida? Veja só o que diz o texto do Senhor. Eu vou querer que você abra aí em 5, de 1 a 5. Vamos ver. João 1, de 1 a 5. Queria que você prestasse atenção que Deus te deu uma condição e te deu uma oportunidade. Você tem uma condição dada por Deus, filho amado de Deus, e te deu uma oportunidade. Veja só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e ele é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de... Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Então, quando você diz que eu creio em Jesus como Cristo de Deus, você faz essa declaração, se ela é verdadeira, porque você tem entendido que o que Cristo representou para a sua vida é a condição que Ele lhe deu para ser chamado filho amado de Deus. Então, a sua paternidade divina não é uma questão religiosa, não é uma questão doutrinária. A sua paternidade divina é um posicionamento que você alcança diante de Deus por causa da obra de Jesus Cristo feita em seu favor e a qual você admitiu pela fé e a trouxe como elemento para a sua justificação pessoal. Ou seja, eu aceito o que Jesus Cristo fez por mim e isso me dá o direito de dizer que eu sou nascido de Deus, que eu nasci de Deus pela obra que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Isso não é uma teoria, não é uma narrativa. E vocês vão ver no texto como que isso faz diferença entre ser uma narrativa e ser uma experiência. Uma coisa é quando eu faço uma declaração, outra coisa é quando eu dou testemunho de uma experiência. Testemunhar uma experiência é uma coisa, falar algo sobre aquilo é diferente. Então o que João está dizendo? Eu quero que vocês percebam
que vocês não são apenas declaradores de uma religião, vocês são pessoas que nasceram de Deus. E isso tem que ter uma repercussão na vida de vocês que seja transformadora. E você tem que ter a consciência de que quando você se diz, eu sou nascido de Deus, você tem dentro de você tudo que Deus falou que você teria para ser uma pessoa capaz de experimentar a vitória que Ele prometeu para você e que está dentro do seu DNA de nova criatura. Você agora tem uma nova paternidade, é uma nova criatura. Então veja só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Ele é o Senhor? Você crê que Ele é o Salvador? Então a Bíblia diz, se você crê nisso, não apenas como uma declaração, mas como algo que foi realizado por você, e você se apropriou disso, isso se tornou uma experiência sua, então você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, o que é dinamicamente colocado na nossa vida no momento em que nós nascemos do Senhor? É o fato que o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, trouxe essa essência divina para dentro de nós. Por isso que João vai escrever a sua carta todinha dizendo que uma evidência de sermos novas criaturas em Cristo é o amor que está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esta experiência de sermos nascidos de Deus e de sermos agora portadores dessa essência de Deus, porque Deus é amor. Então, o João vai mostrar que o resultado desse novo nascimento, o resultado de ser nascido de Deus, o resultado de poder enfrentar todas as dificuldades, todas as lutas serão vencedoras. E ele diz, a essência de vocês vai ser o amor. Esse é que vai ser o elemento essencial, porque este é o elemento que vai demonstrar que você verdadeiramente é nascido de Deus. Então, João diz, a prova do seu novo nascimento, a prova da sua experiência com Deus, é que o seu coração passou a ser um coração amoroso segundo a obra de Deus realizada nele. Não é algo que você faz pelo seu comportamento, não é algo que você faz pelo seu esforço, não é algo que você produz, é algo que Deus abençoa a sua vida e enche a sua vida para dizer que você é evidentemente um cristão verdadeiro. É quando há dentro de você um amor que é resposta ao que Deus fez ao amar você. Por isso que a Bíblia diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Então é o amor de Deus que nos alcança e gera dentro de nós uma resposta amorosa. Então, cristianismo verdadeiro começa com uma experiência transformadora da obra de Jesus Cristo em nós e que transforma as nossas vidas, nos salva da condenação e nos faz homens e mulheres segundo o seu coração. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, o coração de Deus, se eu posso dizer assim, é essencialmente amor. E é esse o sentimento, é essa a construção que Ele faz em nós para nos mostrar que nós somos nascidos de Deus. Veja o verso 2 agora. Olha só, vocês vão acompanhar, isso é muito bonito. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus. Então nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós temos uma vida espiritual autêntica e verdadeira. Então isso inclui o amor aos filhos de Deus. Então, como que eu posso ser um cristão profundamente verdadeiro se eu não reconheço os meus irmãos em Cristo e não os amo com o amor de Deus que Deus colocou no meu coração exatamente para essa finalidade? Então, eu tenho um desvio de função. Se Deus me colocou com esse amor no coração como resultado da minha salvação, então Ele espera que eu seja capaz de manifestar isso na minha vida. Veja o verso 3. É muito bonito.
porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Verso 4. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus, como é que eu venço o mundo? É manifestando no mundo a vida de Deus, que está em mim. E esta vida é demonstrada pelo amor. Então, minha relação com o mundo não é uma relação de briga, não é uma relação de crítica, não é uma relação de violência, não é uma relação de confronto, é uma relação de amor, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, Deus amou o mundo e deu seu Filho. Então, como é que eu vou vencer o mundo? É brigando com o mundo ou através do amor de Deus, fazer o que Deus fez em mim, a fim de que eu, em nome dele, possa fazer do lado de fora de mim e assim eu possa transformar o mundo que Deus, dentro do qual Deus me colocou, para que eu seja vitorioso nesse mundo. E a essência da minha vida não é vitoriosa pelo intelecto, é vitoriosa pelo amor de Deus, que Ele derramou no meu coração, como uma obra do Espírito Santo. Então a igreja é a manifestação dessa essência divina no mundo em que ela vive. Ah, mas isso não é possível. Sim, não é possível porque nossa mente está condicionada ao comportamento do mundo. Por isso que ele diz que nós vencemos os falsos profetas, porque o falso profeta vai dizer que não é possível. O falso profeta vai dizer que Jesus é uma narrativa, que ele não é um poder transformador. Vai dizer apenas que ele é um elemento de culto, um elemento religioso. Mas o cristão do primeiro século entendia que ele não devia seguir a narrativa dos falsos profetas e devia seguir a ação do Espírito Santo na sua vida e viver a sua vida na demonstração amorosa do que Deus fez por ele e o que Deus pode fazer através dele. Imagine se o mundo olhar para mim e encontrar em mim uma fonte amorosa, ao invés de encontrar uma fonte de guerra, de conflito e de violência. Por isso que a Bíblia diz: orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade tereis paz. Então a paz que eu quero, eu tenho de produzi-la como um ato da minha vida cristã. A bênção que eu quero, eu tenho que transformá-la em verdade na vida do outro, exercendo a minha espiritualidade. Porque tudo que eu semear, eu vou fazer o quê? Eu vou receber como uma colheita. Eu vou plantar uma semente, eu vou recolher um fruto. Então, o que João está dizendo? Você é nascido de Deus. O amor de Deus está dentro da sua vida. Ele é a sua identidade. E amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus, é obedecer o projeto de Deus, é submeter-se ao projeto de Deus. Quando eu aceito fazer isso, eu estou me tornando um instrumento de Deus para fazer uma intervenção no mundo, trazendo para o mundo uma verdade que ele não conhece, um sentimento que ele não conhece, uma oportunidade que ele não conhece. Então, para isso, Deus precisa mostrar para mim que esse é um desafio. O homem natural não faz isso. O homem natural vai buscar o seu egoísmo, vai buscar o seu interesse, vai buscar a sua oportunidade, vai buscar aquilo que possa fazer melhor sentido para o seu uso e o seu costume, o seu prazer, o seu desejo. Então, o mundo natural está organizado para cada um tirar dele o melhor que puder para si mesmo. Mas quando Deus amou o mundo, Ele fez o contrário, Ele tirou o que era melhor dele e deu para esse mundo, para que esse mundo pudesse perceber. Então eu fico pensando, a igreja é chamada a ter este sentimento altruísta em relação às outras pessoas, em relação ao mundo que está ao redor. E aí eu fico pensando que é um grande desafio. Veja lá o verso seguinte,
Olha lá, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence? Mas como é que eu venço o mundo com essa crença? É porque essa crença transformou minha vida. É porque essa crença é verdadeira em mim. É porque essa crença move o meu coração amorosamente. É porque essa crença faz de mim um crente. E como crente, eu creio que eu posso vencer o mundo. Não destruir o mundo, mas fazer que o mundo creia que Deus, em Cristo Jesus, tem uma oportunidade de salvação. É essa ideia de estar à porta e bater. Se alguém ouvir, passar pela porta, vai encontrar as pastagens, vai encontrar. Então pronto, esse desafio é grande, mas para isso a gente precisa de uma capacitação. Então eu queria que a gente lesse novamente o 4:4 e o 5:4, para que a gente pense que a capacitação que a gente tem que ter, não adianta eu ter treinamento. Vamos fazer um treinamento para a igreja ganhar almas para Cristo. Vamos fazer um treinamento para a nossa igreja receber muitas pessoas. Vamos fazer um treinamento. Essas coisas são importantes, mas elas são secundárias. Porque se não tiver esse sentimento anterior, se não tiver essa motivação interior, tudo que nós fazemos pode ser uma questão administrativa, pura e simplesmente, uma questão acadêmica, uma questão teórica. Mas é importante que o que a gente faça não seja apenas fruto de uma rotina religiosa, mas que seja uma experiência com Deus, que mostre que há algo que nós fazemos, porque nós temos o compartilhamento do que é divino dentro de nós, para que possa ser divino dentro de você. Então isso é que vai fazer a gente vencer o mundo, porque a batida do mundo é o pecado, é a destruição, é a guerra, é a maldade, é a malignidade. O mundo jaz no maligno. Só tem um jeito de vencer o mundo, é que o mundo seja transformado pela graça e pelo poder de Deus. Porque nós só somos vencedores porque nós somos transformados pela graça e o poder de Deus. Nós só somos transformados porque somos nascidos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. De outro modo, seríamos igual a qualquer outra pessoa do mundo, sem nenhuma diferença. Talvez alguns melhores do que outros pela ética ou pelo comportamento, mas o que Deus está nos chamando é para vivermos os mandamentos dele, que não são pesados, quando são verdadeiros. Amar o próximo, amar o semelhante, amar aquele que lá no mundo vive distante de Deus, é uma experiência pessoal que a gente não consegue produzir, a menos que seja uma obra de Deus em nós. E nós não podemos produzir isso no nosso semelhante, a menos que seja uma obra de Deus no nosso semelhante. Então, a obra não é humana, a obra não é uma disputa, a obra não é uma questão política, a obra de Deus é muito superior a tudo isso. É quando a gente percebe o amor de Deus, entende o amor de Deus, vivencia o amor de Deus, entende que se usar isso, as coisas podem acontecer diferentemente, como obra de Deus e não como obra de uma pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então, veja só lá, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos. O que ele está dizendo? Tem falso profeta. Tem profeta que vai dizer de uma maneira que não combina com a maneira de Deus. Tem falso profeta que vai dizer até sobre Deus, mas que não está de acordo com a revelação de Deus. Então diz assim, para você fazer o discernimento e ter um entendimento, você precisa ser nascido de Deus. E só pode haver transformação espiritual verdadeira quando a gente é nascido de Deus. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Então, vocês venceram os falsos profetas. Aí pode ter todas as correntes filosóficas que apareceram, todas as correntes teológicas que apareceram, tudo que apareceu. E pode ser que muito de tudo isso tenha a ver com falsos profetas, que não te disseram
que você só pode ter Deus se você for nascido de Deus. Não é de uma teoria, não é de uma... é de um relacionamento com Deus. Então, diz assim, ó, porque maior é aquele que está em vós. Por que que é maior? Porque é Deus. E por que que é maior? Porque os demais são inferiores a Deus. Nenhum profeta, pode ser ele quem fosse, igual a Deus. Nenhum profeta, seja ele qual for, substitui Deus. Nada substitui Deus, porque Ele está acima e além de todas as circunstâncias. Então, se Ele está na sua vida, você tem dentro de você o que é maior do que qualquer coisa fora de você. E qualquer coisa fora de você que esteja em desacordo com o propósito de Deus, que você seja um instrumento de Deus para alinhar isso que está fora com o que está dentro de você. Por isso que ele disse que nós vamos ter que enfrentar o anticristo. Por que o anticristo? Anticristo quer dizer contrário a Cristo. Então quem que está dentro de você? É Cristo. É o Espírito do Senhor. Então de que lado está o anticristo? Do lado de fora. Mas qual que é o grande perigo? É você abrir um espaço na sua vida para que o anticristo habite em você. Aí ele não é mais um anticristo que está no mundo, é o anticristo que está dentro de você. Aí você, ao invés de ter vencido o falso profeta, você adotou o falso profeta. Você adotou a velha teoria. Você adotou alguma coisa que, ao invés de evidenciar a sua vida em Cristo, faz a diminuição da sua vida em Cristo, faz a destruição da sua vida em Cristo, faz a aniquilação do poder de Deus na sua vida, de modo que você é crente, mas crente derrotado, crente vazio de Deus, crente esvaziado desta experiência de ser nascido de Deus. Então, João está dizendo, você já venceu o falso profeta, você já venceu o anticristo, mas só que se a gente não acreditar nisso pela fé, a gente vai acabar sucumbindo pela submissão às múltiplas narrativas que vão surgindo e vão tomando o lugar de Deus na vida até dos filhos de Deus. Faz sentido isso para você? Está fraco, né? Gente, isso é um negócio tão sério. Não, professor? É sério, não é? É sério. Porque se a gente não tiver essa percepção, a gente não se prepara para enfrentar ou vencer o mundo. E vencer o mundo não é derrotar o mundo, é transformar o mundo. Jesus diz assim, a palavra do Senhor diz assim, Deus estava em Cristo destruindo o mundo. É não? O que está escrito lá? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o propósito de Deus não é vencer o mundo, não é destruir o mundo. Vencer o mundo é conquistá-lo para o Senhor e transformá-lo como filho das trevas em filho da luz. Esse que é o grande mandamento do Senhor. Então é importante que a gente não permita que o anticristo ocupe um lugar na nossa mente, no nosso coração, e implante uma teoria, uma narrativa, alguma coisa que desqualifique Cristo e esse ressurreto vivo dentro de nós, pelo seu Espírito, fazendo-nos perceber que a nossa vida deve ser conduzida pela fé na confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e que o Espírito nos conduz. Então esse é o grande desafio. Mas como é que eu posso? É tendo a capacitação do Senhor. Veja aí o verso seguinte, o 5. Aí tá bom, ó. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas, o anticristo, a mundanidade do mundo. Por esta razão, eles vão falar sempre da parte do mundo. E aqueles que o mundo ouve.
Então existe um conjunto, um conteúdo que é próprio do mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os... Mas veja o que acontece depois disso. Veja o 6. Olha o contrário disso. Verso 6. Nós somos de Deus. Então tem os que são do mundo e tem os que são de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Por que quem conhece a Deus nos ouve? Aquele que não é da parte de Deus não ouve, porque existe uma linguagem espiritual. Existe uma linguagem divina. Existe uma linguagem que mostra que o Senhor é o Deus poderoso da criação e nossa vida está submissa a Ele. Se o mundo não entende a submissão ao Senhor, não vai entender a linguagem. Então é importante que a linguagem seja usada pelo Espírito para convencer. O Espírito nos convence da verdade, do juízo, do pecado. É Deus que convence o mundo, não sou eu, é Deus. Eu só tenho que ser testemunha de que existe uma outra voz, que existe uma outra vida, que existe uma outra possibilidade, que é centrada no amor de Deus e que pode fazer totalmente a diferença na vida das pessoas. Ou seja, traz para dentro das pessoas a possibilidade de elas serem reconciliadas com Deus. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Quer dizer, nós temos esta bênção, esta capacitação, porque Deus nos deu isso. Agora, se a gente der ouvido ao falso profeta, a gente acaba matando isso dentro de nós e vamos viver conforme o mundo, embora a gente possa ser até um bom religioso. O risco da igreja perder de vista a sua missão é muito grande, quando ela não se dá conta de que ela é nascida de Deus, com o propósito de Deus, para abençoar o mundo com a bênção de Deus. Porque Deus amou o mundo. Então, se Deus amou, por que eu vou ficar brigando com Ele? Eu tenho que amar e fazer o melhor de mim, para que o mundo conheça que o Senhor o ama e deu Jesus, para que ele possa ser resgatado da sua condenação para a vida abundante, né? Assim, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tem o espírito da verdade e tem o espírito do... O pior é quando a gente se declara espírito da verdade, mas vive no espírito do erro. Isso é que faz a dualidade. É que tira a legitimidade. Então o crente tem que dizer, eu sou nascido de Deus, eu sou nova criatura, eu não posso ser mundano. Eu tenho que ser uma manifestação de Deus no mundo. Eu tenho que ser uma bênção para os que vivem ao meu redor. Se eu perco isso de vista, corre o risco de eu deixar que o mundo determine os meus caminhos e não o Senhor determinando os meus caminhos. Nisso é que está ali o espírito da verdade, o espírito do erro. Se nós temos acesso ao espírito da verdade, se somos nascidos de Deus, se Deus tem falado conosco, e se o amor dele está derramado no nosso coração, nós temos toda a capacitação para compartilhar a bênção de Deus aos que estão ao nosso redor. Se nós não formos capazes de fazer isso, o mundo vai perecer, porque o que Deus determinou é que nós fôssemos agentes da sua salvação. Então, é importante que a igreja perceba isso, e que a igreja, e cada um de nós, comece a perceber, nós somos nascidos de Deus, nós temos uma missão a cumprir, que Deus nos habilite para que essa missão seja cumprida, e que a base dela seja a nossa fé e o amor que move os nossos corações. Olha, veja só, veja o verso 4:7 para a gente encerrar. 4:7. Eu espero estar sendo assim, eu estou me esforçando para ser o mais claro possível, para dar a vocês uma ideia de que como é perigoso a gente ser um crente nominal.
Antigamente falava-se assim, fulano é católico, é isso, é aquilo, é um crente nominal. Na verdade, é muito complicado quando a gente é um crente nominal. É importante que a gente seja um crente efetivo, verdadeiro. Não é verdade? Tá certo? Então, amados, amemo-nos uns. Presta atenção que isso aqui é a cereja do bolo. Amados, amemo-nos uns aos... Porque o amor procede de... Por que ele manda a gente amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus. E diz assim, e todo aquele que ama é... E por isso que a essência do cristianismo é o amor, que é a essência de Deus. Se a gente descobrir isso e praticar isso, o mundo ao nosso redor vira. Não é não, gente? Vira. Então, amados, amemo-nos uns, e não somente uns aos outros, mas nós e o mundo que nos rodeia. Olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer assim, só tem um jeito dessa pessoa ser transformada, é que o Espírito de Deus derrame o amor de Deus no coração dessa pessoa. E eu sou instrumento para isso. Eu não posso impedir a obra de Deus pelo meu egoísmo pessoal, para minha, né? Eu não posso. Eu tenho que ser um canal através do qual o amor de Deus alcance aqueles por quem Deus morreu em Cristo Jesus. Não é justo eu privar o outro do amor de Deus. Não é justo, uma vez que Deus amou e deu de uma demonstração tão grande, não é justo que eu prive o outro desse amor. Se para ele reconciliar com Deus, a palavra da reconciliação está comigo. É importante isso, porque isso não é uma pregação qualquer, isso é uma percepção de que existe muito mais na palavra do que às vezes a gente encontra ao ler superficialmente. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior, quer dizer que eu tenho a responsabilidade cada vez de tentar entender melhor a palavra e compartilhar melhor a palavra. E isso para quê? Para que a igreja que eu tenho a honra e o privilégio de pastorear também possa compreender a palavra e também possa usufruir os benefícios da palavra e possa usar a palavra para abençoar a vida das outras pessoas. Então a igreja existe para ser um canal de bênçãos. Então veja só, todo que ama é nascido de Deus. Quando você vê tanto ódio, tanta confusão, você está faltando o que aí? Deus e o seu amor. E você pode ser o agente disso. Espera aí, gente, vamos acalmar aqui, vamos aqui. E você pode ser aquela palavra dirigida pelo Espírito para abençoar o lugar onde você está, né? Veja então o verso 7, como é que está lá o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é que é a nossa fé que vence o mundo. É saber quem é Deus e o que Ele espera fazer no mundo. E Ele disse, eu vou começar a fazer as coisas no mundo que eu já fiz em você. Se você sabe o que eu fiz em você, você sabe o que eu quero fazer no mundo. Mas se você não sabe o que eu fiz em você, se você não percebe o que eu fiz em você, você não sabe o que eu vou fazer no mundo. Então, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quanto mais conhecermos do que Deus é para nós, quanto mais conhecermos do que Ele faz em nós, quanto mais tivermos consciência disso, mais podemos ver as necessidades do mundo e mais podemos contribuir para o mundo ser abençoado por Deus. Não podemos ser egoístas e reter em nós o amor de Deus. Ele tem que fluir. Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu... De quê? Seu interior. Então, rios de águas vivas vão fluir de dentro para fora. Para que essa água vai fluir de dentro para fora? Só tem uma função, é que ela seja útil para alguém.
Porque se ela fosse suficiente só para mim, para que sair de dentro de mim para fora? Para que fluir de dentro para fora? Porque o nosso Deus é aquele que flui de dentro para fora. Ele sai do seu trono e vem habitar no seu coração. Então que ele saia do seu coração como um rio de águas vivas e vá habitar em outros corações. Vamos fazer a corrente do bem crescer e prosperar. Não há ferrolhos, nem nada que nos impeça, não é verdade? Então, vamos acionar o módulo amoroso de Deus em nós e através de nós. Alargue as suas fronteiras. Se você pensou até aqui, diga assim: Senhor, me dê a bênção de pensar até aqui, me dê a bênção de pensar até lá, que onde eu passar, onde eu estiver, eu possa de alguma maneira plantar uma semente que glorifique o nome do Senhor. Fazer algo que na minha vida vire testemunho e que o Senhor possa ser exaltado por causa disso. Se a gente conseguir ativar esse módulo do Deus vivo operando em nós e através de nós, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for sentir, pode ser que o Senhor vai usar para abençoar. E às vezes pessoas que nós nem conhecíamos, elas vão se converter e vão se tornar nossos irmãos. Às vezes, a bênção que Deus quer te dar, gente, isso aqui é uma revelação, hein? Revelação. A bênção que Deus quer te dar está dependendo de você abençoar esse irmão que tem chance de te abençoar. Assim, rapaz, eu quero ser um grande empresário. Às vezes, aquela pessoa que você nem imagina que você abençoou, tem tanta capacidade que vai te ensinar a ser um empresário. Você não é um empresário porque você quis ser um empresário, você é um empresário porque Deus preparou um caminho para te abençoar. Deus preparou uma esposa para te abençoar, Deus preparou um marido para te abençoar, Deus preparou uma igreja para te abençoar, Deus te preparou para abençoar uma igreja, Deus te preparou para ser diferente no trabalho onde você está, Deus te preparou para você fazer as coisas dele acontecer onde você está. E quando as coisas dele acontecerem, porque você estava ali, fez acontecer, a Bíblia diz que ele escala multiplicadamente sobre a sua vida, porque quem vai com os frutos, com os molhos, nos altos montes, nos vales, vai correndo, vai chorando, vai tropeçando, volta com alegria trazendo o resultado. Viver o cristianismo é a bênção de Deus para abençoar a sua vida como já tem abençoado e para abençoar a vida de outras pessoas através da sua vida. E tudo que você plantar vai ser fruto que você vai recolher. Amém?